Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar um pouquinho dos celulares que eu estou utilizando hoje. Muita gente pergunta que celular que você usa, qual você prefere, qual que é o celular preferido, qual que você mantém no bolso. E hoje eu mantenho quase que durante a semana inteira esses dois aparelhos no bolso. É um Moto X Style e um iPhone 6 Plus com 64 GB de memória. Na verdade, eu procuro dar esses dois aparelhos as características assim mais próximas possível, porque na verdade, quando eu troco de aparelho, a única coisa que eu tenho que fazer é trocar o WhatsApp de lugar. O resto, eu tenho todos os aplicativos, praticamente os mesmos aplicativos nos dois lados. Então, consigo fazer as mesmas coisas como se não tivesse trocado de aparelho. Então, você vê, eu tenho Spotify, eu tenho Evernote, por exemplo, eu tenho as mesmas redes sociais. Se você for bater os olhos aqui, você vai notar que elas são muito parecidas, tá? Então, eu tenho aqui praticamente as mesmas coisas. Os jogos, eu tenho jogos bem semelhantes também. E agora falando o que muda, o que você gosta mais de um ou de outro aparelho. Do lado do iPhone, eu gosto muito do sensor biométrico, eu gosto muito de ter essa facilidade de desbloqueio do aparelho só utilizando aqui a minha digital. Então você abriu aqui, ó, você colocou o dedinho aqui, ó que maravilha, ó, abriu a tela. Então isso realmente faz uma baita diferença e me deixa mais rápido na utilização. Outra coisa que eu gosto muito no caso do iPhone, deixa eu voltar um pouquinho aqui o zoom, são os aplicativos de música que eu gosto bastante, principalmente de quem acompanha o meu canal ou até o meu site há mais tempo, sabe que eu gosto muito, por exemplo, de baterias eletrônicas. Então aqui eu tenho uma quantidade de baterias eletrônicas, de programas para música que eu não encontro no Android. Então aqui realmente é um espaço que dá até para criar, né? Não dá só para você ouvir música, dá para você criar música com ferramentas bem interessantes, tá? Fora isso, eu acho que os jogos aqui eles são bem estáveis. Eu também tenho muitos jogos, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então dá para ver nessa pasta, deixa eu tentar ampliar um pouquinho e colocar o Android para esse lado, que daqui a pouco nós falamos dele. Então aqui você vai poder acompanhar que eu tenho uma quantidade de jogos bem considerável, tá? Não sei se eu estou acertando aqui, acho que eu acertei o foco. Então aqui, ó, tem muito jogo. Eu gosto muito de jogar no celular. Então aqui tem uma quantidade razoável de jogos. E todos funcionam sempre muito bem, com gráficos excelentes. Então não tem muito do que reclamar do iPhone nesse quesito. Outra coisa que eu gosto muito, no caso do 6 Plus, que o iPhone 6 normal ou 6S não tem essa possibilidade, o 6 Plus tem e o 6S Plus tem, é a possibilidade de você virar a tela, ó, e ter essa rotação automática. Então eu deixo normalmente ele na minha mesa de trabalho assim, na horizontal, e eu acho que facilita bastante a visualização. Se eu preciso escrever alguma coisa, queria um teclado bem grande criado aqui, e eu acho que ajuda bastante no dia a dia. Tá? Então assim, basicamente o que eu gosto no iPhone são os aplicativos de música. Eu acho que é uma plataforma muito estável, ela está bem madura, muito estável e segura, e os jogos também são muito bons e funcionam de uma maneira bem lisa, bem legal neste aparelho. Então, basicamente é isso. Agora, o resto eu utilizo basicamente os mesmos aplicativos e até os mesmos jogos dos dois lados. Então, se você entrar aqui, tirando a parte de música, que realmente é bem superior no iOS, o resto eu uso as mesmas coisas, tá? Então, tá aqui. Esse é o meu iPhone 6 Plus, tá? Então vamos lá, agora vamos falar um pouquinho do Moto X Style.
Começando aqui, uma coisa que eu gosto muito desse aparelho e que eu não tenho no iPhone, tá? Eu gosto muito dos sensores de infravermelho que eu tenho neste aparelho, que ao passar a mão aqui, ó, assim, é que não sei se ele já... Aqui ele conseguiu reconhecer. Eu consigo cair na tela de desbloqueio facilmente. Então, vamos lá, desbloquear a tela. Não, tá aqui. Primeira coisa, sempre que eu tenho uma notificação, sempre que eu tenho alguma coisa acontecendo, eu consigo só passar a mão na tela, acender aquele reloginho e, deslizando o dedo aqui, eu consigo ver o que está acontecendo, e isso aqui realmente é muito bom. Sinto falta disso no iPhone, que apesar do iPhone ser mais fácil de desbloquear, que não precisa da senha, eu posso desbloquear com a minha digital, é muito melhor você ter essa possibilidade, na minha opinião, né, de só passar a mão pela tela e conseguir enxergar se receber alguma notificação importante ou não. E no caso do iPhone, ele acaba apagando a tela, então nem sempre eu consigo ver, eu sou obrigado muitas vezes a apertar o botão para desbloquear para ver. Então isso eu realmente gosto muito. Outra coisa que eu gosto bastante do Android, no caso aqui do meu Moto X Style, é a possibilidade de usar o OK Google. Então eu posso utilizar a minha frase, né? E quando eu estou dirigindo, principalmente, é muito mais fácil de verificar alguma coisa, de ter um retorno sobre as mensagens por voz, e é uma coisa que eu não tenho no iPhone. Eu dependo de apertar um botão sempre, né, de desbloquear uma tela ou apertar um botão. Por mais que seja simples esse procedimento, eu acabo ficando sempre nessa dependência. Mais uma coisa que eu gosto bastante do Moto X Style é a câmera frontal, que além de ter 5 megapixels, que é uma câmera melhor do que a câmera frontal do meu iPhone 6 Plus, eu ainda tenho um flash LED, que em muitos momentos ele quebra um galho bem legal, entendeu? E assim, de uma maneira geral, eu tenho gostado bastante de usar Android nos últimos anos, sei lá, pelo menos 2 anos depois do Moto X 2. Moto X2 para mim, ele realmente foi um aparelho excelente, e a série Galaxy Note também eu nunca tive nenhum problema, sempre gostei bastante, apesar do preço ser bem elevado. São aparelhos que me fizeram gostar mais do Android. Ainda não tive um Nexus, provavelmente o meu próximo aparelho vai ser um Nexus, mas eu espero no futuro poder utilizar para pelo menos ter atualizações mais rápidas e tudo mais. Mas o que eu gosto, já falei, né, neste aparelho, basicamente, eu gosto muito das câmeras, gosto muito das funcionalidades que a Motorola colocou, né, de você ter o Moto Assist, de você ter a possibilidade de conversar com o aparelho, desbloquear e ouvir mensagens e poder utilizar muito o aparelho sem as mãos. Então, nisso eu acho que o Android está bem superior ao iPhone. Mas, se for perguntar qual eu prefiro, sim, talvez por conta dos relógios que eu utilizo, eu goste um pouquinho mais do Android. Mas, o que eu disse, eu tenho basicamente os mesmos aplicativos dos dois lados, então eu consigo transitar de um lado para o outro sem nenhum grande problema, sem nenhum prejuízo. Então, eu gosto das duas plataformas. Eu não tenho assim uma preferência, falar que uma é muito melhor do que a outra. Claro que o custo-benefício dos aparelhos com Android é maior, porque de uma forma geral você consegue pagar num top de linha como o X-Style 2.000, 2.000 e pouco, enquanto você começa com uma tela menor em 4.000 num 6S ou um 6S Plus. Então é uma diferença absurda, gritante. Você compra 2. Então, realmente, neste ponto, o Android ganha assim de lavada. Mas de resto, eu acho que os aparelhos hoje são muito parecidos e, mais do que isso, os aplicativos são parecidos e todo mundo usa basicamente as mesmas coisas. Depois que você clicou e entrou no Instagram, não importa se você está no iOS ou no Android, é a mesma coisa. Facebook é a mesma coisa, Chrome é a mesma coisa, de uma maneira geral, né? Aqui ainda você tem algumas coisinhas a mais por conta de ser o sistema operacional da casa, né? O Android do Google, mas de resto você tem basicamente as mesmas coisas. Depois que você entrou no aplicativo, tanto faz a plataforma que você está. Então é isso, pessoal. De uma maneira geral,
Eu gosto, porque eu falei, gosto dos dois. Você tem alguns detalhes que são interessantes. Só para não deixar passar mais um detalhe que eu acho super interessante no caso do Android, são, no Moto X Style, nem só do Android, são os dois alto-falantes frontais. Então eu tenho aqui um som estéreo que eu não tenho no meu iPhone 6 Plus. Então, assim, realmente é outra coisa que faz uma diferença. É uma besteirinha, mas que realmente deixa o uso mais agradável. Você tem um som com maior potência, um som com uma qualidade até um pouquinho superior e um som que para jogo, principalmente, é muito legal você estar de frente para os dois alto-falantes e não um alto-falante só aqui embaixo, que muitas vezes a mão acaba cobrindo. Então é isso. São detalhes que deixam uma plataforma melhor ou a outra melhor, mas no final das contas elas são muito parecidas e você pode usar os mesmos aplicativos dos dois lados. Então não há aquela, na minha casa pelo menos, né, por meu uso não tem aquela briga, né, de puxa vida, qual é o melhor, um é muito melhor do que o outro. Para mim, assim, se tiver com dinheiro, tanto faz, você pode comprar um outro. Se você tiver com um pouquinho menos de dinheiro, eu acho que o Android ele é uma excelente escolha por conta do custo-benefício e também você tem uma tela com mais resolução, no caso desse X-Style, que eu tenho uma tela com bem mais resolução do que o iPhone. Mas assim, para o meu olho, eu não vejo nenhuma grande diferença, entendeu? A cor talvez seja um pouquinho mais bonita de um lado ou do outro, mas assim, não é nada que vai mudar extremamente, assim, de uma forma absurda a vida de qualquer usuário. Então, de uma maneira geral, eles acabam sendo muito semelhantes. Vale o preço e o gosto de cada um. Agora, falar que um é muito melhor do que o outro, acho que é um exagero. Use o que você mais gostar e use o aparelho que você mais se identificar e seja feliz. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e não se esqueça de fazer a inscrição no canal e deixar um joinha para dar uma força aí para o canal também, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.